Vamos ler a palavra então em João 21. Assim diz a palavra do Senhor. João capítulo 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeus e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Vocês comigo, 17 irmãos. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Vamos orar ao nosso Deus uma vez mais, pedindo a Ele que fale graciosamente ao nosso coração, por meio do seu Espírito Santo, que nos fala na palavra. Oremos ao Senhor. Pai, fala conosco nessa noite, nessa hora, abençoa a nossa vida. Acabamos de ler um texto preciosíssimo da Tua palavra. Ó Deus, queremos ver a manifestação de Jesus na nossa vida, no nosso coração, em nosso lar, em nosso trabalho, em nossa igreja, em tudo que viermos a fazer. Nós já cantamos para o Senhor que não temos palavras para agradecer a Tua bondade. Temos a plena consciência de que tudo que temos e somos vem de Ti, Senhor. Toda a glória seja dada ao Teu santo nome. Deus, nos lava de nossos pecados, que nada nos atrapalhe de ouvir o Teu Espírito Santo falando nas Escrituras nesta noite. E que nós tenhamos um encontro vivo e pessoal com o Senhor. Que o Senhor traga poderosa restauração sobre nossa vida. Nós oramos clamando a Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Vou botar esse óculos aqui. Pronto. Povo amado do Senhor Jesus, no dia 7 de fevereiro do ano de 1950, no Wheaton College, uma belíssima faculdade cristã que fica a 40 quilômetros da cidade de Chicago, naquela faculdade estudou Billy Graham, John Piper, Philip Ryken e outros grandes homens de Deus. Naquela faculdade, no início do novo ano,
foi convidado para pregar sobre avivamento e missões, o reverendo Edwin Johnson. E depois de pregar ali no dia 7 de fevereiro de 1950, quando terminou sua mensagem, ele perguntou no auditório se alguém gostaria de dizer alguma coisa. E de repente um jovem se levantou e foi à frente e começou a confessar publicamente os seus pecados. O auditório caiu em pranto. E de repente se levantou um, e outro, e outro, e outro. E você viu uma fila de mais de 50 jovens. E aquele culto durou não só 1 hora, 2, 10, 24, mas o culto durou 48 horas ininterrupta. Houve um grande avivamento na faculdade naqueles dias. E o grande resultado daquela grande intervenção de Deus foi que Deus despertou naquele auditório 200 jovens para a obra missionária. Dentre eles estavam os mártires que foram assassinados pelos índios Auca, no Equador, na década de 50, Jim Elliot e Ed McCully. Dentre eles estava o pastor Russell Shedd, homem de Deus precioso, que tanto abençoou o Brasil, com a pregação expositiva da palavra de Deus, com uma vida piedosa que glorificava o Senhor. Ah, queridos amigos e irmãos, quando o Senhor se manifesta, Ele realiza coisas grandiosas. 200 missionários que foram para o mundo inteiro foram despertados numa noite de visitação de Deus, em um culto, numa faculdade cristã. Minha sincera oração, irmãos, é que na singeleza desta noite, o Senhor manifeste sua graça entre nós, quebrante os nossos corações e renove a nossa alegria, a ponto de nos dar um coração totalmente de Cristo e nos levar a cumprir o propósito do Senhor, a missão do Senhor e o desígnio do Senhor para os nossos corações, para a sua honra, glória e louvor. O Senhor se manifestou naquela faculdade, mas no nosso texto o Senhor Jesus se manifesta em pessoa. Aqui nesse texto em que nós lemos, já é a terceira vez que Jesus aparece depois de ressuscitado. Você se lembra que ele apareceu naquele primeiro domingo da igreja cristã? Quando acontece o primeiro culto da igreja de Cristo, e ele mostra o seu lado, mostra as suas mãos, os discípulos se regozijam. Mas Pedro fica um pouco distante, porque você sabe que ele negou o Senhor. O Senhor diz para ele, 3 vezes antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Ele diz, de jeito nenhum. Qualquer um desses aí pode te negar, mas eu jamais, eu vou morrer contigo. E vocês se lembram, meus irmãos, que quando Pedro foi perguntado 3 vezes, ele negou o Senhor 3 vezes. E quando Jesus passou e olhou para ele na casa do sumo sacerdote, ele chorou amargamente. Na primeira vez que o Senhor se manifesta, Pedro fica um tanto quanto à distância. No domingo seguinte, Jesus aparece de novo. E agora Tomé, que era um incrédulo que diz que não acreditava na ressurreição, é confrontado por Jesus. E começa a crer e tem a sua fé restaurada. Mas Jesus não fala nada com Pedro. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Pedro, que não tinha sido restaurado ainda, resolve voltar para a sua região, para voltar a pescar. E quando ele resolve voltar a pescar com seus amigos, Jesus aparece a ele mais 6 discípulos, 7 discípulos no total. E aqui nós vemos Jesus manifestando-se a eles. O nosso texto diz lá, no versículo 14... E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. 3 vezes o nosso texto usa o verbo manifestar. Aqui no versículo 14, depois no versículo 1 diz, depois tornou-se Jesus a manifestar-se. E aí diz o texto ainda no versículo 1, e foi assim que ele se manifestou. Então esse verbo é o verbo central do texto. Ele repete 3 vezes para nos mostrar a manifestação de Jesus. E ao olharmos para este texto, a pergunta que nós temos que responder nesta noite é: o que fazer quando Jesus se manifesta? O que fazer quando Jesus se manifesta? Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz: reconheça a tua limitação. O que fazer quando Jesus se manifesta? Reconheça a tua limitação.
A palavra de Deus, queridos irmãos, nos diz que os discípulos foram para Galiléia. E você se lembra que Pedro fracassou como crente. Pedro fracassou como pastor. E agora então ele resolve voltar à sua velha profissão. Ele diz, vou pescar. Mas como ele é um líder do colégio apostólico, outros 6 dos discípulos dizem, vamos contigo. E eles tentaram pescar a noite inteira. Imagina, ele jogou a rede para um lado no mar da Galileia, e quando puxava não vinha peixe. Eles remaram mais uns quilômetros para lá, jogaram a rede e não vinha peixe, e tentaram pescar a noite inteira, e não pegaram um peixe sequer. Então agora Pedro fracassou, como crente, como pastor e como pescador. Quando Jesus se manifesta, irmãos, ele se manifesta para mostrar a nossa limitação. Nós precisamos reconhecer que nós somos falhos. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Nós precisamos reconhecer que se temos experimentado alguma bênção em nossa vida, é única e exclusivamente por causa da graça de Jesus. Todo mundo que está nesse templo um dia já fracassou como crente. Talvez um dia você já fracassou no chamado que Deus tinha para a sua vida. E você se sentiu pequenino. Nesses momentos é importante reconhecer que nós não somos nada sem Jesus. Eu gosto muito daquele texto no qual um discípulo de João Batista e um judeu querem provocar inveja em João Batista, porque Jesus está batizando mais gente do que ele. E João responde da seguinte maneira: o homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dada. Ele reconhece que tudo vem de Deus, mas ele reconhece o seu lugar. Ele diz, eu já falei para vocês que eu não sou o Cristo. Eu fui enviado como seu precursor. Eu tenho que jogar o tapete vermelho, eu tenho que tocar a trombeta, eu tenho que falar que o rei chegou. Ele diz, pois eu sou o amigo do noivo. A alegria do amigo do noivo é ouvir a voz do noivo com a noiva. Essa alegria já se cumpriu em mim. E agora ele diz, agora é necessário que Jesus cresça e que eu diminua. Quando Jesus se manifesta, irmãos, nós temos que reconhecer que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós somos limitados, que nós carecemos da graça de Jesus em nossa vida. Você tem reconhecido que você é pecadora, minha querida irmã? Você tem reconhecido, meu irmão, que é falho? Você tem reconhecido que é totalmente dependente de Jesus? E que se não fosse a graça dele, você não estaria aqui? Quando Jesus se manifesta, a primeira coisa que temos que fazer é reconhecer a nossa limitação. Mas ao olharmos para o texto da palavra nessa noite, nossa pergunta continua. O que fazer quando Jesus se manifesta? Em segundo lugar, o nosso texto nos diz, obedeça ao Senhor. O que fazer quando Jesus se manifesta? Obedeça ao Senhor. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que eles estão na beira do mar, a mais ou menos 200 côvados, aproximadamente ali 150 metros de distância da praia. E Jesus aparece de manhãzinha na praia, 5 horas da manhã na praia, já está claro, né? Então ele grita assim, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles dizem, não, do outro lado. Então ele diz, jogai a rede à direita do barco. E eles obedeceram. E quando eles obedeceram, irmãos, a rede esticou. Eles com dificuldade de puxar, o barco começou a girar. Jesus fez com que 153 grandes peixes saltassem dentro da rede deles. Para que nós aprendamos, irmãos, que nós vamos experimentar milagres em nossa vida quando nós vivermos no caminho da obediência a nosso Senhor Jesus Cristo. O que fazer quando Jesus se manifesta? Obedeça ao Senhor. No ano de 2018 aconteceu em São Paulo. E dentre as pessoas convidadas para falar ali, o presidente do nosso Supremo Concílio convidou o presidente da igreja presbiteriana do Iraque. E esse irmão nos contava que ele foi pastor na Austrália durante 20 anos.
E naquela época em que estourou a guerra do Iraque, depois de 20 anos de pastorado na Austrália, ele começou a sentir o seu coração tocado para voltar para o seu país, para o Iraque. E ele tinha uma vida cômoda, a família dele estava tranquila, ele tinha uma boa igreja que lhe dava um bom sustento, tinha um bom carro, seus filhos em boas escolas, e ele disse: vou voltar para o Iraque. E o povo disse: pastor, o senhor é doido, o senhor vai voltar para o Iraque, um homem bom vai explodir lá perto do senhor e o senhor vai morrer. Ele: Jesus deu a vida por mim, meu povo precisa de Jesus, eu vou voltar para o Iraque. E na semana em que ele voltou para o Iraque, literalmente 2 homens bomba no principal hotel da cidade, pá, explodiram a si mesmo, muita gente morreu. E o pastor disse que naquela semana ele chegou ali e pregou o evangelho para centenas de pessoas. E ele nos contava que em uma semana no Iraque, ele ganhou mais almas para Jesus do que em 20 anos na Austrália. Quando nós obedecemos a Deus, nós vamos experimentar milagres. Jesus, de longe, gritou para os discípulos: filhos, tem-nos aí alguma coisa de comer. Eles disseram: não, jogai a rede à direita do barco. Eles obedeceram. Quando eles obedeceram, a rede ficou cheia de peixe e o milagre aconteceu. Se você quer experimentar grandes bênçãos de Deus em sua vida, você é salvo pela graça. Mas porque recebeu graça, obedeça, na certeza de que Deus te ama e Ele quer o melhor para a sua vida. A obediência foi dada como presente para você, para que você fique livre das consequências do pecado, para que você caminhe em comunhão íntima com o Senhor, para que você seja transformado pelo Espírito Santo de Deus por meio da palavra de Deus. Então, o que você tem que fazer quando Jesus se manifestar em sua vida? Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus no seu casamento, na maneira de tratar seu cônjuge. Obedeça a palavra de Deus na maneira de criar seus filhos. Obedeça a palavra de Deus da maneira como você se relaciona com seus pais. Obedeça a palavra de Deus da maneira que você serve na igreja. Obedeça a palavra de Deus sendo o melhor profissional no seu trabalho. Obedeça! E você vai ver a bênção de Deus se manifestando em sua vida para a honra e para a glória do nome de Jesus. O que fazer quando Jesus se manifesta? Em primeiro lugar, reconheça a tua limitação. Em segundo lugar, obedeça ao Senhor. Mas talvez você me pergunte: pastor, o que fazer quando Jesus se manifesta? Em terceiro lugar, o nosso texto nos diz: reconheça o Senhor. Reconheça o Senhor. O nosso texto nos diz, irmãos, que quando aquela cena aconteceu, eles jogaram a rede, tentaram pescar a noite inteira, a rede estressou, o barco começou a girar. João, que aqui é chamado do discípulo que Jesus amava, virou para Pedro e falou assim: é o Senhor, rapaz. Essas coisas só acontecem quando o Senhor se manifesta. E Pedrão, irmãos, doido para estar perto de Jesus, ele estava semidesnudo porque estava pescando, botou a sua veste, pulou na água e nadou 150 metros rapidamente para estar bem pertinho de Jesus. Eles reconheceram que era o Senhor. Irmãos, quando grandes coisas acontecem em nossa vida, nós precisamos reconhecer que foi o Senhor quem cuidou de nós. Pedrão, irmão, sabia muito bem o que estava acontecendo. Há poucos anos atrás, ele tinha tido uma noite de fracasso como pescador. Não tinha pescado um peixe nem para pagar suas contas daquela semana. Uma noite terrível. E Jesus aparece na praia, perde o barco dele emprestado para pregar, fica um pouco afastado da praia, usa o vento para amplificar sua voz, para alcançar a multidão. Quando Jesus termina o sermão daquele domingo de manhã, ele fala para Pedro: Pedro, volta para o mar para pescar. E ele acha que Jesus é um mestre humano. E ele fala para Jesus: mestre, eu tentei pescar a noite inteira e não peguei um peixe sequer. Quase que ele falou assim para Jesus, o Emi: de Bíblia o senhor entende, de peixe entendo eu. Porque mestre é rabi no hebraico. É como se ele dissesse para Jesus: pastor, o senhor entende de Bíblia, hein? Eu entendo de peixe. Mas como a palavra de Jesus é irresistível, ele: tá bom,
Sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E ele mandou jogar as redes, os seus funcionários. E ele viu a rede estressando. E eles puxando os peixes para dentro do barco, a rede. E o barquinho quase afundando. Falaram, traz outro, traz outro. E levaram o outro. E os dois barquinhos quase afundando. E ele do lado de Jesus vendo aquilo. Ele conhecia aquele mar. Ele sabia que literalmente o mar não estava para peixe. Algo sobrenatural aconteceu. Ele se ajoelhou do lado de Jesus. E eu imagino que ele segurou na veste de Jesus e falou assim, mestre, retira-te de mim. Não, falou assim, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou homem pecador. Ali Pedro se converteu. Porque no início da passagem ele chama Jesus de mestre. Mas quando ele vê aquele grande milagre, ele chama Jesus de Senhor. E reconhece que é pecador. Ele reconhece que Jesus é o Senhor da vida dele. E Jesus virou para ele e falou assim, Pedro, não tenha medo. A partir de agora, você vai ser um pescador de homens. Louvado seja Deus. Deus cuida de nós, irmãos. Deus supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Muitas vezes o Senhor nos permite passar pela prova para que nós reconheçamos o agir dele em nossa vida. Humanamente falando, talvez você não tinha possibilidade de receber algo que estava esperando. De repente, Deus abriu os céus e colocou alguém na sua vida para entregar para você aquilo que você precisava naquele exato momento. Você precisa reconhecer o agir de Deus em sua vida. Você precisa reconhecer que se não tem faltado pão na tua casa, é o Senhor. Você que já passou momentos difíceis, você tem vivido uma vida digna, é o Senhor. Você tem resistido nos dias mais difíceis, ainda que você não tenha força por si mesmo, é o Senhor. Você tem um sorriso no rosto, mesmo depois de estar enfrentando grandes tragédias, é o Senhor. O Senhor que morreu na cruz, que deu a vida por você. Ele nunca vai te deixar, jamais vai te abandonar. Eu tenho uma amiga missionária, foi minha colega de seminário, uma santa mulher de Deus, esposa de um pastor, meu colega de turma. Ela, criada numa igreja presbiteriana reformada tradicional, viajou para as missões e tinha recebido $2.000 de oferta na época, muito dinheiro para uma jovem de 18 anos. E ela estava feliz que ia voltar para o Brasil com aqueles $2.000 no bolso. E ela cresceu na igreja presbiteriana e, de repente, ela disse que naquele país, num dia, ela sentiu como se algo lhe colocasse no coração desses $2.000 para o missionário. Ela, como eu vou dar, meu Deus? Eu estou esperando guardar esse dinheiro. E ela se sentiu incomodada. E ela disse que não teve como o Espírito Santo de Deus a persuadir, a movia. E ela foi entregar os $2.000 para o missionário. E o missionário disse, louvado seja Deus, glórias ao Senhor, que responde às nossas orações. Ele disse para ela, minha filha, eu não tinha o que dar de comer para minha família essa semana. E eu orei ao Senhor que eu precisava de dinheiro para sustentar a minha família. Esse dinheiro que você está deixando aqui vai dar para eu pagar a comida da minha família durante um mês. O Senhor faz essas coisas. O Senhor intervém na nossa vida. Então, se você está sendo protegido, está sendo carregado no colo, tem vencido todas as suas lutas, tem paz no seu coração, reconheça como João reconheceu. É o Senhor. Não tem outra explicação. Só pode ser o Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor, porque nós temos a presença de Jesus em nossa vida. O que fazer quando Jesus se manifesta? Reconheça a tua limitação. Obedeça ao Senhor. Reconheça ao Senhor.
Contudo, você pode me perguntar mais uma vez, amado pastor Roster, o que fazer quando Jesus se manifesta? Em último lugar, o nosso texto nos diz nesta noite: desfrute a comunhão. O que fazer quando Jesus se manifesta? Desfrute a comunhão. Irmãos, eu acho essa cena aqui muito inusitada, sabe por quê? Porque Jesus mandou eles pegar os peixes. Quando Pedrão sai nadando da água, de repente Jesus já está sentado ali na praia, já armou uma grelhinha e já está assando os peixes, Emi. Ué, mas como é que ele pegou peixe, pastor? Ele não tinha vara, não tinha rede. Ei, ele é o Filho de Deus. Ele bota a mão na água, o peixe vem na mão dele. E ele botou os peixinhos na grelha, uma fogueirinha ali crepitando, logo de manhã, pãozinho assado e um ambiente tremendamente acolhedor. E aí, os demais vinham puxando o barco pesado, e eles foram chegando e se sentaram, e nenhum deles ousou perguntar quem era, porque todos eles sabiam que era Jesus. E Jesus falou assim, olha, busquem mais peixe lá. Ele falou para eles, né? E Pedrão, então diz o texto do versículo 11, que Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não rompeu. E aí, então, depois que Pedro levou os peixes, eles assaram, Jesus diz, vinde e comei. Jesus abençoou. Nenhum dos discípulos perguntou quem era, porque sabiam que era Jesus. E Jesus tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Que ambiente maravilhoso, um ambiente de comunhão. Quando Jesus se manifesta, se produz no meio dos servos de Deus um ambiente gostoso de comunhão. O texto diz para nós que já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava depois de ressuscitado dentre os mortos. Mas é interessante, irmãos, que quando nós estamos nesse momento de comunhão, o Senhor visita com restauração ao seu servo. Tem muita gente que anda triste, desiludida e some da igreja. E some do meio do povo de Deus. E aqui Jesus está mostrando que ele visita o seu servo com restauração nesse momento aconchegante, nesse momento de intimidade, nesse momento de peixinho assado e pão quente e amizade entre os irmãos da igreja. Jesus vira para Pedro e fala, Simão, filho de João, tu me amas? A palavra que Jesus usa é o ágape, o amor incondicional, o mesmo amor que Deus tem por nós. Pedro disse que amava Jesus assim. Mas agora Pedro humildemente confessa que ama, mas não ama direito, porque usa o verbo filéu, que significa amor de amigo. Ele fala, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus olha, tu me amas incondicionalmente? Pedro, não, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, mas eu amo o Senhor como amigo. Eu não amo o Senhor como eu deveria amar. E Jesus vira para ele e fala para ele o seguinte, apacenta os meus cordeiros. Daqui um pouco Jesus pergunta de novo, Simão, filho de João, tu me amas? E usando o verbo ágape, você me ama a ponto de entregar a sua vida por mim, Pedro? Ele diz, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, mas ele usa o verbo filéu. Eu te amo como meu amigo, eu não te amo como eu deveria amar. Eu amo o Senhor, mas meu amor é imperfeito. É isso que ele está falando ali. E aí Jesus fala para ele, apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez Jesus pergunta para ele, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro fica triste, porque Jesus pergunta pela terceira vez. Mas Pedro faz uma confissão maravilhosa. Ele diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Mas é interessante que na terceira vez que Jesus pergunta, ele usa o verbo filéu. Simão, você me ama como seu amigo? Como seu irmão? E ele diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus diz para ele, apacenta as minhas ovelhas, né? Irmãos, é maravilhoso porque nesse momento de comunhão nós vemos o Senhor trazendo restaurações maravilhosas para a vida de Pedro. Primeira coisa que o Senhor faz é restaurar o amor de Pedro. Quando pergunta para ele, ele diz, Simão, filho de João, tu me amas? O Senhor mostra para ele que o amor dele é falho. Mas independentemente da falibilidade do seu amor, o Senhor o ama. E o Senhor é quem tem o poder de restaurar o amor de Pedro por Cristo Jesus. Mas a segunda coisa que o Senhor restaura na vida de Pedro é o ministério. Porque Pedro achava que estava tudo acabado.
E Jesus vira para ele e fala: apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro negou a Jesus, mas Jesus não desiste de Pedro. Pedro pensou que estava tudo acabado, mas Jesus diz: eu não desisti de você. Eu te chamei para ser pastor, e você não vai desistir do ministério, porque quem restaura a tua vida sou eu. É isso que Jesus está dizendo para ele. Mas além de restaurar o amor de Pedro e restaurar o ministério pastoral de Pedro, Jesus restaura a fé de Pedro. Quando ele pergunta por terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Dói no coração de Pedro, dói. Porque ele está sendo humilhado e quebrado. Mas ele fala que Jesus é Deus quando diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Ele está dizendo: o Senhor é o Deus onisciente. O Senhor sabe de tudo. Eu reconheço que o Senhor é Deus. E Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, é por isso que nós não devemos fugir do culto a Deus, da comunhão com o povo de Deus. Porque de repente, quando você está no meio do povo de Deus, Jesus pode aparecer. Ele pode manifestar a sua graça. Ele cria um ambiente tremendamente agradável. E de um jeito doce, ele se aproxima de você, expõe o que não está bom em sua vida, fala com você pela palavra e diz: meu filho, eu vim restaurar o teu amor por mim. Eu vim restaurar o chamado que eu tenho para a tua vida. Eu vim restaurar a tua fé. Louvado seja Deus, quando nós participamos do povo de Deus, o Senhor se manifesta. E Ele restaura o nosso amor, restaura a nossa fé, restaura a missão que Ele nos confiou. Talvez você está aqui e você esfriou na fé. Você tropeçou no caminho. Você pode ter negado Jesus. Mas o Senhor te ama e deu a vida na cruz por você. Ele quer trazer você de volta ao primeiro amor. Ele quer renovar a sua fé no Senhor Jesus. Ele quer renovar o chamado dele para a tua vida. Quer ouvir essa mensagem? Você diga: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Não é como cantava Carlinhos Veiga. Carlinhos Veiga não, Carlinhos Félix, alguns anos atrás. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Que você diga: Senhor, hoje eu estou no meio do teu povo. Eu não te amo como deveria amar. Me deixa te amar corretamente. Senhor, me perdoe, eu vacilei, eu tropecei na fé, restaura a minha fé. Senhor, apesar da minha limitação, usa a minha pequenina vida. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Jesus. Tu deste a vida na cruz por mim. Minha oração é que Deus te visite com restauração nesta noite, que você volte ao primeiro amor, que a sua fé seja fortalecida em nome de Jesus e que você se levante para ser uma bênção poderosa nas mãos do Senhor, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém! O que fazer quando Jesus se manifesta? Reconheça a tua limitação, obedeça ao Senhor, reconheça ao Senhor, desfrute da comunhão, que Deus te visite com restauração nesta noite, em nome de Jesus. Amém.